Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha de trigo, até que tudo esteja levedado. Isso fala sobre a profundidade, a extensão profunda do reino de Deus. A transformação completa, como eu mencionei, de uma pessoa. Tendo Cristo sido recebido, a semente lançada e recebida, então ela transforma a pessoa por inteiro. É maravilhoso observar isso. Como a conversão a Cristo, uma obra do alto, traz uma transformação visível, real em uma pessoa. É claro, na conversão, no nascer de novo, naquele momento, uma pessoa não se torna um santo imaculado em cima de um pedestal, não. Mas a sua santificação verdadeira é iniciada. O velho coração é tirado e um novo é colocado, isto é, um novo princípio implantado ali, que levará esta pessoa a mudar. E aquilo que nasceu torto e não pode ser remediado agora, por este novo princípio, é endireitado. E a pessoa é mudada, é transformada. Queridos amigos, talvez como eu, você tenha conhecido tantas pessoas, que você olhava para estas pessoas e dizia: que pessoas tão duras, tão difíceis, e que linguajar tão vil. E pessoas que não tinham qualquer interesse pela palavra de Deus, ou mesmo faziam chacota e desdenhavam da palavra de Deus e do povo de Deus, mas quando elas ouviram a palavra e receberam a semente do Evangelho, e em arrependimento foram a Cristo, elas foram tão transformadas. E essa transformação foi visível. E muitas pessoas não gostaram dessa transformação, e outras se maravilharam com ela. O fato é que foi visível essa transformação. E as pessoas mudam o caráter, e a atitude, a maneira de pensar, e as buscas, e a sua maneira de ver este mundo, uma nova pessoa, mais profunda, porque aquela pessoa rasa, superficial, do futebol somente, dos games somente, do entretenimento somente, agora conhece a verdade, e Deus, e as coisas referentes à criação e ao futuro, e se torna uma pessoa profunda, e o seu conversar também se torna. E aquela pessoa desleixada, sensual em seu agir, em seu vestir, conscientemente busca mudar, porque ela está consciente que seu Deus é um Deus santo, a extensão do reino de Deus na alma de uma pessoa. Como é grande, eu poderia falar da coragem dada a tantos homens e mulheres que deixaram seus locais cercados de bens e confortos e carreiras promissoras para ir para um lugar tão distante como uma selva no meio de índios, tão bárbaros, pregar o Evangelho da graça redentora. Veja a extensão da mudança. Quão grande é o poder e a influência do reino de Deus quando implantado na alma de uma pessoa. Assim, se cumpre aquilo que nós lemos nos versículos anteriores. Veja como está conectado este ensino. 2 grupos. Aqueles que ouviram algo e compreenderam no ensino direto do Senhor Jesus Cristo, eles tinham algo em suas mãos, eles compreenderam muita coisa, mas eles rejeitam voluntariamente. E nos é dito então, no versículo 13 ao versículo de número 17, ainda no capítulo de número 13, que mesmo aquilo que eles tinham, lhes seria tirado. Ou melhor, do versículo de número 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, isto é, a Deus, e eu os cure. Foi voluntária a atitude.
de maneira que aquele pouco que eles tinham, quando compreenderam algo do ensino do Senhor Jesus Cristo, agora, a partir desse contexto do capítulo 3, lhes será tirado. Eles não entenderão mais. Versículo de número 11 do capítulo 13. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E nós sabemos por quê a partir do versículo 15. Porque, versículo 12, àquele que tem se dará, e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Pule agora de novo para o versículo de número 35, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, em mistério publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Para esse propósito, eles tinham algo. Eles viram os milagres do Senhor Jesus Cristo e disseram em certo momento: tu és vindo de Deus, ninguém pode fazer estes sinais como tu fazes. E pouco tempo depois, vens de Beelzebu. O pouco que tinham, agora será tirado. Ao ouvirem o Senhor Jesus Cristo e suas parábolas, não compreenderão a extensão, a profundidade do reino de Deus. Mas aqueles que ouviram com bom grado e reconheceram a mensagem de vida, de perdão, de salvação em Cristo, porque reconheceram os seus próprios pecados, e a sua enfermidade na alma, e a necessidade de perdão, e Cristo como médico de almas, o Salvador, e guardaram isso, a partir de agora eles receberão muito, muito mais, porque eles compreenderão as parábolas e os aspectos mais profundos do reino de Deus. Queridos amigos, o contexto nos diz a intensidade da perseguição e da rejeição de Cristo. Dois grupos se formam em Israel, uns contra o Senhor e uns que o seguiam. O Senhor passa então, modifica a sua maneira de ensino, não a sua verdade, mas ele passa a utilizar mais mistérios, parábolas, para declarar a sua verdade. E ao fazer isso, o que ele estava fazendo era fixar uma separação entre esses dois grupos. De que maneira? Bem, da seguinte maneira: através do ensino por parábolas, aqueles que criam no Senhor e o seguiam, eles passariam a compreender os mistérios do reino de Deus, revelado nessas ilustrações, e lhes seria dado mais conhecimento da verdade do reino de Deus, da pessoa de Cristo. Mas aquele outro grupo que rejeitava o Senhor, quando ele ensinava de maneira clara, aberta, em prosa, e tendo entendido, rejeitaram a palavra do Senhor. Agora, pelas parábolas, eles não entenderiam nada. E diante das parábolas do Senhor Jesus Cristo, eles olhariam e diziam: o que é isso? Isso não faz sentido, não tem pé nem cabeça. Nós o rejeitamos, e rejeitamos o seu ensino. E o nosso coração nós endurecemos, porque nós abandonamos os seus caminhos, rejeitamos a sua palavra e a sua pessoa quando ele ensinava de maneira direta. Mas agora, os seus corações são mais endurecidos pelo Senhor, por estas parábolas. Eles viriam com os olhos, mas não compreenderiam. Ouviriam o que o Senhor tinha a dizer a partir de agora com os ouvidos, mas não entenderiam. Assim é o efeito desta parábola nesses dois ouvintes. É como aquela nuvem no deserto quando Israel seguia para Canaã. Uma grande coluna de nuvem, não é? De um lado desta nuvem a escuridão para cegar os egípcios e eles se confundirem e não encontrarem o povo de Israel. Do outro lado desta coluna, luz, fogo, para iluminar o caminho do povo de Deus na direção certa. Assim eram essas parábolas a partir de agora. Já estava claro, cada um ali em Israel tinha tomado o seu partido, assim por dizer. Ou endurecido o seu coração, ou se aproximado de Cristo como o Salvador anunciado nas Escrituras. E a partir de então, o endurecimento voluntário do coração seria tornado maior por parte do Senhor. Queridos amigos, deixe-me fazer uma simples aplicação evangelística aqui e ser direto. Você permanece endurecendo o teu coração para a palavra do Evangelho, chegará a um ponto em que você estará endurecido e Deus te endurecerá mais. Isto é, chegará a um limite onde não haverá volta. Você segue lançando para longe as moções do Espírito, conforme você ouve a palavra, ouvindo e entendendo o ensino de uma maneira clara e direta,
e o rejeitando e permanecendo alienado de Deus, rebelde contra Deus, talvez um mero religioso, chegará um momento em sua vida quando você será endurecido. Nós lemos que Faraó endureceu seu coração, então o Senhor o endureceu. Nós seguimos nesta vida rejeitando a Cristo, rejeitando a sua palavra, não indo a Ele, não nos humilhando diante dEle para o perdão, para a nova vida. Então chega um momento, preferindo os nossos pecados, chega um momento em que Ele solta o nosso freio de mão. E aquelas coisas que nos restringiam a pecar, já não existem mais. E nós não temos mais limites. E somos levados por água abaixo pelo nosso próprio coração para destruição pelos nossos próprios pecados. Aqui está. Chegará um momento, eu devo lhe advertir. Ó, meu querido amigo, diz a palavra de Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto o teu coração não foi cauterizado pelo pecado, e a tua mente já não percebe e não sente mais a tua necessidade, e você não buscará mais o Senhor voluntariamente, por ter tornado a consciência, a mente tão cauterizada à palavra de Deus. E um julgamento do Senhor vier sobre você. Esta é uma verdade, ela é amarga aos ouvidos de muitos, mas ela é clara na palavra de Deus e ela deve ser declarada. Mas veja, o chamado do Evangelho: vinde a mim, buscai ao Senhor enquanto. Há um período, há um tempo, e o Senhor Jesus, de maneira clara, terna, direta, com poder, com milagres, chamando, estendeu o chamado do Evangelho a todos.